Viva Cristina Rodrigues, é a cabeça de lista da Iniciativa Liberal às legislativas de 30 de janeiro, aqui pelo Distrito de Santarém. E eu começaria por lhe pedir que fizesse uma apresentação. Quem é a Cristina Rodrigues, para as pessoas que não a conhecem? Muito boa tarde, João. Muito obrigado por esta oportunidade de falarmos um pouco sobre a candidatura da Iniciativa Liberal no Distrito de Santarém. Bem, eu sou uma cidadã comum, sou Cristina Rodrigues, vivo em Torres Novas, nasci em Torres Novas há 55 anos e sou advogada de profissão. E a sua experiência política? A minha experiência política não é nenhuma, no sentido de que já fui candidata pela Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Torres Novas. Nas autárquicas, sim. Nas autárquicas. Tenho dado o meu contributo à Iniciativa Liberal desde finais de 2019 e, nessa medida, tenho-me empenhado no conhecimento dos assuntos do ponto de vista mais da atividade política. No entanto, experiência eu não tenho. É agora a altura de ganhar a experiência. Já começou com a campanha agora, não é? Já comecei, sim, assim como tivemos a campanha das autárquicas também, com muita atividade, muito esforço, muito empenho, e deixe-me dizer-lhe que basicamente em Torres Novas éramos 4 membros a dinamizar uma campanha autárquica, portanto foi duro. E esta campanha agora para as legislativas, como está a correr? Bem, nós somos poucos, mas bons, e nessa medida temos um grande empenho em tudo aquilo que se afigura como possível, porque, como todos sabemos, nesta situação de pandemia que vivemos, não é fácil. Também não se torna uma tarefa muito execuível, na medida em que nós, membros do Distrito de Santarém, da Iniciativa Liberal, estamos dispersos no território. E como deverão compreender e como compreenderá, a distância acaba por dificultar um pouco todas as atividades que vamos fazendo e que temos programadas com muita força e determinação. Já tivemos uma deslocação do nosso presidente e deputado João Coutinho de Figueiredo aqui à zona industrial de Riachos. Penso que no dia 6, deixe-me ver a agenda. Não, foi no dia 4, mais propriamente. Portanto, João Coutinho de Figueiredo passou no distrito e veio falar com empresários na zona industrial de Riachos. E eu agora perguntava-lhe o que é que a motiva a candidatar-se, a encetar esta experiência política pela Iniciativa Liberal? Uma forte convicção nas ideias que defende a Iniciativa Liberal. Essencialmente, a convicção que o nosso país está parado há muitas décadas, no sentido de que a esperança do cidadão numa vida melhor não é o horizonte que possamos dizer que está nas nossas mentes de uma forma geral. Portanto, para aqueles que estão integrados numa vida profissional ativa, não há grande esperança de progredir para melhor. Para aqueles que não têm muitas possibilidades, também não há essa esperança. Ou seja, eu penso que nós, sendo um povo extraordinário, que fizemos no passado aventuras extraordinárias, hoje estamos um pouco limitados naquilo que são os horizontes do nosso crescimento, do nosso bem-estar enquanto povo que vive num local que tem muitas potencialidades, não é? Então, e como é que pensa que essas potencialidades podem ser desenvolvidas e Portugal ter esse desenvolvimento que está a referir? Nós vivemos num país onde os nossos governantes ora ligam o complicómetro para nos dificultar a vida, ora efetivamente tomam decisões que muitas vezes não se compadecem com as nossas necessidades. E isso é patente hoje em dia em muitas áreas que a Iniciativa Liberal defende
ideias e execuções completamente diversas daquelas que os nossos governos dos últimos anos têm, de alguma forma, executado. Pode dar alguns exemplos? Os exemplos mais paradigmáticos são efetivamente a saúde, que veio agora a revelar-se muito mais com a pandemia, ou seja, o nosso SNS, não tendo as capacidades para uma resposta pronta e para uma resposta minimamente eficaz às necessidades da população, ficou virado para dentro, ou seja, só em última instância e por pura ideologia política o nosso governo se socorreu dos privados para desempenhar funções que o Serviço Nacional de Saúde se revelou completamente incapaz de desenvolver e de prestar os cuidados que estavam a ser eminentemente necessários para a população. Em relação a isso, devo-lhe dizer que as unidades privadas de saúde, no início da pandemia, todas elas estiveram fechadas a doentes Covid. Elas não aceitavam sequer doentes Covid. Efetivamente, nós também, um dos graves problemas da nossa governação acaba por ser a opacidade relativamente à planificação e à própria execução. Ou seja, nós não sabemos efetivamente no início da pandemia em que termos é que o Estado se dirigiu aos privados para de alguma forma poder existir uma colaboração que se mostrava nessa altura tão necessária. Portanto, esse tipo de argumento a mim deixa-me algumas dúvidas, porque efetivamente depois veio a acontecer, não é? E aquilo que os privados disseram é que a falta de pedido, ou seja, a falta de diálogo entre as duas partes, conduziu a que passasse essa ideia que eram de facto os privados que não avançaram para a oferta. Mas nesse aspecto também, aquilo que nós observamos e que eu posso observar e aquilo que efetivamente afirmo é que se os privados não tivessem de facto em mente a rentabilização das atividades económicas que prosseguem, naturalmente as unidades privadas de saúde, que surgiram há poucas décadas, com a força que têm hoje e que conhecemos, se não tivessem feito uma rentabilização do negócio, também não teríamos uma rede privada como temos hoje. Portanto, e nós não sabemos... pouco mais ou menos que me recorde, um tratamento de Covid nos hospitais privados custaria cerca de 12.000 euros, mas nós não sabemos quanto é que custa no setor privado, no SNS. E de facto o nosso orçamento não é um saco roto, ele tem fim, não é? Portanto, a rentabilização dos serviços é um princípio que deve reger não só o setor privado, que com certeza pretende alcançar o lucro na atividade que prossegue, mas também devemos ter em mente que o Estado, naquilo que presta serviço a todos os cidadãos, deve ter em mente a rentabilização dos recursos. E, portanto, não sabendo quanto custa um tratamento de Covid no SNS, nós efetivamente não podemos afirmar se o valor que os privados fixaram para prestar o mesmo serviço, se efetivamente é excessivo ou não. Penso que o Estado muitas vezes navega com falta de indicação do que é o suporte da própria atividade que prossegue. Mas a verdade é esta, se grupos de saúde privados que hoje temos com hospitais e com serviços efetivamente muitas vezes de excelência comparativamente àquilo que se passa nos hospitais públicos, não tivessem durante as últimas décadas feito por rentabilizar a atividade, naturalmente não teriam surgido e não teriam sido edificados mais hospitais e implantados um pouco por todo o país unidades de saúde privadas, ou seja, hoje não os teríamos, não é? Portanto, a gestão que os privados da saúde nessa medida fizeram, penso que o cidadão não tem nada a apontar por comparação com aquilo que nos é oferecido no âmbito do SNS e também tendo em mente que, efetivamente, se não houver crescimento, mesmo a nível das atividades privadas, não se revela em novos serviços e novas aberturas a novos serviços e novas unidades. Partindo desta conversa que estamos a ter sobre a saúde, eu perguntava-lhe
Quais são as prioridades da iniciativa liberal do vosso programa aqui para o distrito de Santarém? É evidente que um deputado que se candidata à Assembleia da República é um deputado da nação, mas eu candidato-me por Santarém, que é o distrito onde nasci, onde vivo, onde desenvolvo a minha atividade profissional, e a proximidade à nossa realidade tem que ser, portanto, focalizada naquilo que nos liga, aquilo que nos une a um determinado território, e nessa medida o programa da Iniciativa Liberal não está detalhado para o distrito de Santarém, mas eu consigo identificar problemas a nível da saúde em Santarém que são transversais eventualmente a todo o país. Aqui temos um distrito que tem um território muito vasto e que tem de facto territórios mais periféricos, onde não há uma oferta nem com muita dignidade do SNS, nem tampouco dos privados, que a iniciativa liberal defende que sejam parte da oferta a todos os que aqui habitam. A saúde no distrito de Santarém está concentrada em 3 hospitais, ou no Hospital Distrital de Santarém e depois nos hospitais no Médio Tejo, constituídos por 3 unidades que se complementam, e nessa medida as populações dos territórios mais distantes, digamos os concelhos de Mação, o mesmo Orém, que está mais próxima do Hospital de Leiria do que propriamente dos hospitais do centro hospitalar, mesmo no concelho de Abrantes, nós temos populações que não têm muita facilidade em aceder aos serviços de saúde que necessitam, e também porque a distância acaba por prejudicar, mesmo que haja oferta, que as populações cheguem como necessitam a esses centros de prestação de cuidados de saúde. Portanto, a oferta privada, é evidente, temos que reconhecer, também não existe nesses territórios, ou seja, nos territórios mais periféricos do distrito, mas de alguma forma acaba por colmatar se houvesse a hipótese de escolha. Mas está-se a referir, por exemplo, ao Concelho de Mação, não é? Já o Concelho de Orém até tem a oferta de Leiria por um lado e tem Torres Novas e Tomar por outro, não é? Mação, de facto, é um concelho muito pequenino, também de certeza que também não vai nenhum hospital privado vai querer investir num concelho com tão pouca população, não tem rentabilidade, não é? Exato. Qual seria a solução para Mação? Qual seria a sua solução para o concelho de Mação? É outro dos problemas que identifico no distrito, é um problema de acessibilidades. Sim. Nós hoje temos concelhos com problemas de acessibilidades muito graves. Temos, por exemplo, o concelho da Chamusca, que, segundo os dados, perdeu mais de 15% da população entre 2011 e os últimos censos, que com o problema da ponte que liga a Guga à Chamusca, acaba por estar sempre mais limitado nas deslocações que a população poderia fazer para este território, não é? E, portanto, o problema dos transportes no distrito de Santarém é um problema também com muita acuidade e que tem que ser visto de outra forma, porque a verdade é que o Estado Central, por questões ideológicas, afasta os privados da saúde, mas depois também, a nível central, as decisões são tomadas nesse sentido. A nível local também há sempre um entrave à entrada desses privados em determinados territórios. É do nosso conhecimento que Torres Novas, por exemplo, criou problemas à criação de uma unidade da CUF, como por exemplo existe em Santarém. E também é verdade que o hospital da CUF em Santarém veio, no âmbito do programa que vigora nessa matéria, recuperar muito dos atrasos das cirurgias que existia no distrito, prestando esses serviços à população. Estava-me a falar de acessibilidades, a questão da ponte da Chamusca era uma das prioridades, não é? Que outras prioridades é que encontra aqui em matéria de acessibilidades, de estradas, de ferrovia?
Que outros problemas é que encontra e que acha que deviam ser combatados? Nós temos um problema de acessibilidades que é grave. Nós temos, por exemplo, uma inoperância das redes de transportes municipais, que por imposição da Comunidade Europeia tiveram que passar da gestão pública dos municípios para privados, e eu vejo aí dois problemas. Primeiro, uma articulação a nível regional, ou seja, os transportes urbanos de Santarém, não estando articulados com Torres Novas e a nível de concelho, com os concelhos limítrofes, acabam por não fazer um serviço eficaz e daquilo que as populações necessitam. Por outro lado, no âmbito desses concursos que tiveram que ser abertos para a atribuição dos transportes municipais, muitas vezes o Estado não consegue elaborar os concursos identificando as necessidades e os custos dessas necessidades, e portanto depois os privados acabam por não cumprir contratos, como se passa agora em Torres Novas, por exemplo, ou por não ter qualquer interesse em desenvolver essas atividades. Mas... Agora, como é que pensa que se poderia resolver esse problema da falta de articulação entre as cidades e a nível regional dos transportes públicos? Nós no Médio Tejo já temos os transportes a pedido, e os transportes a pedido, sendo um projeto que até mereceu louvor e distinção a nível da comunidade, é de facto um bom projeto, mas teria que ser implementado e divulgado por exemplo, eu refiro-me sempre a Torres Novas, que é o território que conheço melhor. Ele aqui não está amplamente divulgado e, portanto, não estando divulgado, a população não acede e não tira partido daquilo que são boas execuções e boas formas de resolver os problemas das acessibilidades, nomeadamente no distrito. Sim, então... Essa é uma forma de resolver os problemas. Portanto, sim, é preciso alargar esse bom exemplo a todo o distrito, não é? É preciso divulgá-lo, ou seja, se nós temos muitas vezes uma publicidade bombardeada relativamente a algumas medidas que o nosso governo toma e que os autarquias locais tomam, quando se trata de programas com uma dimensão territorial maior, há que de facto pensar em levar às populações a informação necessária para que as coisas funcionem. Se não dá a ideia que foi criado o transporte a pedido, mas que não há interesse, até porque mete uma articulação com privados, não há interesse que ele seja assim tão utilizado. Muito bem. Relativamente ao transporte ferroviário, tem alguma proposta? Nós temos propostas muito concretas no nosso programa, temos um belíssimo programa relativamente à ferrovia, e esse programa também acaba por apontar soluções para o problema da ferrovia no distrito de Santarém. Gostaria de realçar que, incompreensivelmente, o financiamento do melhoramento da ferrovia está fora do PRR. Portanto, isso acaba por ser um gravíssimo problema, porque nós temos uma ferrovia desenvolvida no Estado Novo, executada no Estado Novo, daí para cá pouco ou nada tem sido feito, a não ser na linha do Norte, que é aquela mais visível. Não foi no Estado Novo, a linha do Norte é do tempo ainda da monarquia. O comboio chegou a Santarém há quase 200 anos. Muito bem, obrigado pela correção. Ou seja, mas desde o Estado Novo que havia há 100 anos havia mais linhas de caminho de ferro funcionais do que existem atualmente. Exatamente. E a questão passa por aí, é que não se tem investido na ferrovia. Hoje em dia os problemas ambientais determinam que a ferrovia tem que ser uma alternativa, e uma alternativa para desenvolver com muita força para o transporte, não só das pessoas, mas também das mercadorias, e nós temos problemas daquilo que existe hoje, por exemplo, da linha de Tomar, que leva muitas pessoas que se deslocam para o trabalho desde Tomar até Lisboa. Nós temos comboios que partem de Tomar, por exemplo, às 7h15 da manhã, porque os regionais são
existem a todas as horas e quando chegam ao entroncamento vão completamente sobrelotados. E porquê? Porque a CP suprime carruagens dos comboios e, portanto, as pessoas que se deslocam todos os dias, ou seja, pessoas que vivem e que vivem do transporte da ferrovia para se deslocar para o seu trabalho, ou de facto têm a sorte de entrar numa estação entre Tomar e o entroncamento, a partir daí não há lugar para ninguém, portanto isso não dignifica a mobilidade e a oferta que é feita à população e impede, por exemplo, que as pessoas fixem em lugares onde não têm acesso a esse tipo de transporte, ou seja, ele é mau, aquele que existe é pouco, é escasso, e é escasso porque existe uma saturação das linhas existentes, elas não comportam mais comboios, e porque também, nessa medida daquilo que é o serviço público da ferrovia, nós não sabemos que contratos é que existem, nós não sabemos aquilo que foi determinado como sendo o mínimo que tem que ser prestado à população. Mas voltando à ferrovia, a iniciativa liberal tem uma proposta, e tem propostas muito concretas de reconversão do traçado da linha de Tomar, permitiria uma redução dos cerca de 30 minutos que demora hoje um comboio desde a percorrer o percurso desde Tomar até ao entroncamento, e a proposta que está no nosso programa, com a reconversão da linha e a modificação do traçado, permitia fazer esse percurso em cerca de 10 minutos. O que significa que a população de Tomar poderia chegar a Lisboa no limite numa hora e 5 minutos, o que seria de extrema importância. Por outro lado, nós temos também o problema da ferrovia da linha da Beira Baixa. Portanto, nós temos uma linha da Beira Baixa que tem um traçado que, segundo dizem os especialistas, e isso está plasmado também no nosso programa, tem elevações que não comportam a otimização do tempo dos percursos, e a Iniciativa Liberal tem no seu programa uma reconversão da linha da Beira Baixa, por forma a deslocalizar uma parte da linha em Abrantes, de forma a que ficasse na outra margem do rio, ou seja, significaria dotar Abrantes de uma estação de caminho de ferro e melhorar o percurso em direção a Castelo Branco, à Covilhã, à Guarda e à fronteira de Vilar Formoso. A médio prazo, isso também poderia concorrer com o transporte de mercadorias, ou seja, com aquele projeto que existe e que também é aflorado no nosso programa do transporte dos caminhões nos comboios, essencialmente num eixo de grande tráfego, e nós temos aqui um eixo de grande tráfego, que é o acesso à fronteira de Vilar Formoso. Portanto, nessa medida, a ser implementada a proposta que está no nosso programa e que defendemos, nós teríamos uma implementação destas medidas a 15 anos, sendo que o Governo também inscreveu a reconversão desta linha no PNI 2030, ou seja, estamos aí mais ou menos em sintonia quanto ao tempo de execução, mas aquilo que defendemos é que efetivamente a execução desse projeto nem seria a nível de custos um ónus demasiado grande para o orçamento de Estado, porque aquilo que está previsto é que tivesse uma incidência de 0,5% do PIB em cada ano. Não é? Se pensarmos que o investimento que foi feito nas estradas e aquilo que se despende do PIB com a escute, que é cerca de 1,5%, e que muitas vezes não serve a ninguém, temos o exemplo da A8, não é? Efetivamente a reconversão da ferrovia traria grandes vantagens a toda a população. Também temos uma proposta para uma nova linha do Norte, que serviria uma parte do nosso distrito. Essa linha era um traçado alternativo, a linha de alta velocidade que está prevista por este governo passa por Leiria, não passa aqui pelo distrito. Exatamente. Essa nova linha seguiria da OTA para Rio Maior e Leiria. No entanto, temos o problema, vai-me dizer, temos o problema da estação de Santarém e de Santarém. Aí a previsão era fazer um desvio por forma ao nó de serviço da cidade,
ficar do outro lado da cidade, perto da confluência das ligações à A1. Mas isso é a linha do Norte, não é? Eu estava a falar do transporte de alta velocidade, do TGV para o Porto. Isso é uma nova linha que pretendem construir pela zona de Leiria. Aqui no distrito, a modernização da linha do Norte, é isso que está-se a referir com a nova estação e um desvio Exatamente. da variante em Santarém. Exatamente. E isso também isso é uma ideia que também defendem, de fazer essa variante em Santarém para aumentar a velocidade? Nós não estamos ainda completamente esclarecidos na relação custo-benefício desse desvio, porque efetivamente hoje em dia a passagem da linha do Norte na estação de Santarém não causa um constrangimento, por exemplo, a nível da velocidade, é relativo, porque os comboios abrandam na estação de Santarém, mas logo a seguir conseguem retomar uma velocidade que em termos de que é o parâmetro europeu já é muito, muito aceitável. A linha do Norte, em toda a sua extensão, a maioria dela é compatível com tempos de percurso muito aceitáveis. Outras prioridades, outras áreas, já falámos da saúde, das acessibilidades, outras áreas que mereçam a vossa atenção aqui no distrito, por exemplo, a educação. Sim, é uma das áreas que a iniciativa liberal defende exatamente com o mesmo paradigma que defende a saúde, que é portanto, uma abertura da escolha do estabelecimento de ensino à decisão de cada cidadão e nessa medida Santarém apresenta-se também com problemas a nível da educação que nos parecem que terão que ser resolvidos a curto prazo. Nós temos escassez de oferta, por exemplo, a nível do ensino superior, temos Santarém, temos Tomar, temos Rio Maior, mas as perspectivas daqueles jovens e das crianças que vivem em concelhos mais periféricos do distrito e as oportunidades de acederem à escola não é de facto compatível com aquilo que se quer para o país. Desculpe só interrompê-lo, em relação à oferta, até há quem diga que temos oferta a mais. Nós somos dos poucos distritos, acho que são 2 distritos do país, que têm 2 institutos politécnicos com duplicação até de algumas escolas. O Instituto Politécnico nasceu do Politécnico de Santarém e, na altura, por exemplo, ambos têm escolas superiores de tecnologia. Num único distrito, ter duplicação de cursos superiores, há quem diga que por isso isso contribui para que muitas vezes os cursos fiquem desertos com falta de alunos. E isso está a acontecer, que não há alunos suficientes, muitas vezes, para a abertura dos próprios cursos. Não sei se está-se a referir a algum caso concreto, a algum curso ou de alguma área que acho que tem essa falta de oferta. Não, a falta de oferta é aquilo que me estava a referir, tem a ver depois com as acessibilidades. Se falarmos a nível distrital, evidentemente a acessibilidade não é igual para todos os alunos e portanto, a questão da educação choca também um bocadinho com a questão das acessibilidades. Tirando o tema da parte do ensino superior, nós temos depois o ensino básico e secundário, onde efetivamente, uma vez que agora se deu a transferência das competências na área da educação para os municípios, a verdade é que a tendência é para os municípios concentrarem todas as valências e todas as ofertas na sede de concelho e esquecerem depois os territórios que estão à volta. Isso é um problema gravíssimo. E porque, repare, a questão da educação joga também com a questão da saúde. Nós não temos uma oferta, por exemplo, da saúde escolar ou o desporto escolar para todas as crianças de uma forma equilibrada, não é? Quem vive na sede de concelho tem, quem não vive acaba por não ter. E há bocado falou, como proposta de iniciativa liberal, a possibilidade de escolha dos cidadãos da escola. Isso, em concreto, traduz-se como? Traduz-se na capacidade de cada estabelecimento de ensino, seja público, seja privado, fazer a melhor oferta de forma que os cidadãos possam eleger aquilo que entendem que é melhor para si, para os seus educandos, não é? O objetivo é criar um esquema de concorrência no sentido de obter o melhor ensino possível entre os estabelecimentos privados e os estabelecimentos públicos.
Naturalmente, quando se faz a escolha relativamente ao estabelecimento de ensino onde se quer ingressar os filhos, têm em vista a qualidade do serviço que é prestado. Portanto, havendo o esquema de concorrência entre privados e o público, naturalmente que elevaria a qualidade do ensino. E relativamente à educação, os problemas não são só da oferta. Nós temos, por exemplo, as promessas do governo relativamente aos computadores, numa altura em que parte da nossa população estudante esteve em casa e onde, de facto, grande parte das famílias mais carenciadas, não tendo os computadores, não tendo sequer a rede de internet, não podia colocar os filhos numa situação de equilíbrio com aqueles que têm acesso a esse tipo de suportes, não é? Efetivamente, nós somos um povo extraordinário a resolver problemas. Temos muitas falhas de planificação e de capacidade de decisão, porque falávamos há pouco da reconversão da ferrovia e como temos o problema do aeroporto, e passamos décadas a discutir as formas. Mas o exemplo que temos de há poucos anos é que não houve problemas em discutir as formas, por exemplo, para investir tanto dinheiro em estradas, em autoestradas, não é? Há situações que efetivamente carecem de uma decisão muito mais rápida e uma eficácia nessas decisões. A verdade é que nós também só tínhamos 25 km de autoestrada até 1985. Foi quando começaram a construir o troço que vai de Aveiras até ao Porto, que só ficou concluído com os fundos comunitários. Depois é que houve, de facto, essa euforia de fazer uma cobertura de autoestradas em prejuízo da ferrovia. Mas nós, de facto, partimos com um atraso muito grande em termos de autoestradas, não é? Sim, e na verdade, se pensarmos hoje, temos uma duplicação da A8 com a A1, de utilidade duvidosa, servirá a alguns, mas não servirá em relação ao custo-benefício, efetivamente aquilo que seria desejável, não é? Mas é verdade, reconheço que efetivamente cheguei a fazer Torres Novas até Aveiras, praticamente sempre pela Estrada Nacional, fazia muitas vezes, era aquilo que tínhamos. Ponto final. Só havia mesmo 25 km de autoestrada em Portugal. Ora bem, identificamos ainda outros problemas a nível do nosso distrito, nomeadamente uma preocupação grande com o ambiente. Nós somos atravessados pelo Rio Tejo e, portanto, o Rio Tejo carece de valorização. Nós temos problemas gravíssimos também com os rios Almonda e com o Nabão a nível da poluição. Se nós olharmos hoje para o Almonda, parece um rio de facto do Oriente, daqueles onde se fazem descargas de tudo quanto é indústria e tudo quanto é esgotos domésticos, porque na verdade nós continuamos a ter muita parte do nosso território que não tem saneamento e não se olha seriamente para esse problema. Portanto, importa dar cobertura àquilo que são necessidades primárias na defesa do ambiente. Nós também defendemos, de uma forma mais particular, a valorização do paulo do Boquilobo, portanto, penso que é um centro ambiental que tem que ser preservado e numa perspectiva mais localizada, continuamos a defender, foi defendido aqui quando foram as eleições autárquicas para Torres Novas, uma chamada de atenção para aquilo que a Assembleia da República, penso que no início de agosto, recomendou ao Governo da efetiva construção da Ecovia do Tejo, que liga Lisboa até à fronteira com Espanha, de forma a construir percursos cicláveis e pedestres que permitam a ligação de todo o território, e nós somos atravessados precisamente em toda a extensão aqui do Rio Tejo e podíamos ter oportunidades que registro com muita dignidade de valorizar o ambiente e o acesso das populações a esses recursos. Portanto, a construção da Ecovia do Tejo, a ligação entre vários concelhos
e nomeadamente a valorização do Paul do Boco-Lobo e outros pontos podem ser destinos mais turísticos do distrito de Santarém, seria uma maior-valia para o nosso distrito. Quero ainda registar, portanto temos falado essencialmente das pessoas, queria ainda registar que as empresas e o desenvolvimento económico, de alguma forma, tem que ser um foco de atenção dos nossos governos, e a Iniciativa Liberal, como sabe, defende que de facto nós temos que progredir economicamente, senão não saímos do marasmo e da estagnação e não damos aos nossos jovens, pelo menos, a possibilidade de vislumbrar outras oportunidades para ter uma vida melhor. Nessa perspectiva, gostaria de referir que nós temos atualmente, e bem, zonas industriais implementadas e registamos, a Iniciativa Liberal registra, que abriu uma medida no âmbito do PRR, que tem a ver com as áreas de acolhimento empresarial de nova geração da componente 7 para infraestruturas. E registamos que esses programas, ou seja, esses projetos, tinham majorações em função daquelas zonas industriais que têm programadas ou previstas acessibilidades às grandes vias de escoamento, nomeadamente à rede viária. Registamos que, por exemplo, concorreram ao programa, portanto, a Rio Maior, a Zona Industrial de Rio Maior, a Zona Industrial de Santarém e o Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha. Mas da consulta da listagem das candidaturas à primeira fase do projeto, não consta, por exemplo, a Zona Industrial de Riachos. E nessa medida é preciso, e a Iniciativa Liberal foca muito a atuação nesse ponto, perceber até que ponto a capacidade instalada de aproveitar aquilo que é oferecido nas verbas do PRR deveria ser visto de outra forma. Portanto, é incrível que a Zona Industrial de Riachos não esteja contemplada, pelo menos aparentemente, com um projeto para isto, porque estas áreas de acolhimento têm essencialmente uma vertente de fornecer necessidades de consumo de energia através da produção de energias renováveis às empresas que nelas estão instaladas. A Zona Industrial de Riachos tem uma empresa que consome 10 gigabytes de energia por ano, portanto é uma situação muito relevante. Tem muitas mais empresas que naturalmente poderiam aceder a custos de energia muito mais baratos com a instalação dessas fontes e esses suportes, e acabamos por ver que se deixa passar aquilo que é essencial, e nessa medida ficamos de facto muito desagradados se vier a confirmar que isso não aconteceu, porque nós temos várias empresas a nível do distrito, estou a falar, por exemplo, da Mitsubishi no Tramagal, do Caima, que, por exemplo, têm falta de acessibilidades, de acordo com aquilo que já falámos, e depois temos outros polos onde são potenciais zonas de instalação de novos negócios, e por estas omissões dos nossos governantes acabam por ser preteridas em relação a outras que efetivamente concorrem com esses meios que lhes são proporcionados. Resta-me então agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Continuação de bom trabalho. Obrigado, bom trabalho.